Alexandre Matos chega ao Vasco, conhece as estruturas do clube e olha, já deu o recado. Veio pelo Vasco, pelo gigantismo do Vasco e pelo desafio também. Vamos falar também sobre Léo Jardim, o goleiro ficou entre o top 3 dos goleiros com mais defesas do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer informações sobre as especulações que estão rolando aí. Apareceu o nome do Wellington Silva, William Bigode, vamos falar sobre isso. Também sobre Souza, que deu uma entrevista ontem muito forte sobre seu futuro, sobre o que aconteceu, porque não veio ao Vasco, e também a saída da repórter da Vasco TV, a Débora Cruz. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaína, você que está chegando pela primeira vez, já sabe, né, que é lugar de informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, temos diversos assuntos para conversar hoje. Já está rolando especulação já, a gente vai falar daqui a pouco sobre essas especulações que estão rolando. Mas o Alexandre Matos chegou hoje ao Rio de Janeiro, inclusive foi aí acompanhado do Lúcio Barbosa. Você está vendo essa imagem aí da Vasco, né, do Vasco. O Vasco divulgou essa imagem e já conheceu o escritório da SAF, o Alexandre também foi conhecer o CT Moacir Barbosa e iniciou os trabalhos para o ano de 2024. Ele disse que em sua chegada ao aeroporto, disse que é um desafio que veio pelo gigantismo e que é um dos maiores desafios da carreira dele. Está muito motivado e com muita energia para fazer um bom trabalho pelo Vasco. Alexandre Matos, que chega com contrato até o fim de 2025 e chega para ser hoje a mudança que o torcedor vascaíno esperava com a chegada da SAF. E ele chega para dar essa expectativa ao torcedor, porque é um cara vencedor. Quem estava aqui junto com a gente na live de ontem, que eu fiz aqui juntamente com o nosso amigo Henrique, inclusive siga a gente lá no X, no Scout Vasco, falamos muito sobre isso, né? Sobre essa mudança de patamar, essa mudança de pensamento e metodologia do trabalho no futebol com a chegada do Alexandre Matos. E ele chega para isso. É um cara muito bom negociador, um cara que sabe muito bem. Se você procurar na internet, aí você vai ver diversos relatos do Alexandre Matos em que ele fez boas negociações, vendeu, comprou muito bem. Então é um cara que tem muito trato no futebol, tem muitas artimanhas, vamos dizer assim, para poder fazer as suas contratações, e é um cara que chega para dar uma esperança ao time do Vasco da Gama. Em contrapartida, tem gente deixando o Vasco. A Sara Borborema deixou o Vasco, a assessora do Vasco, né? Sara, que tem uma história aí de mais de 10 anos com o Vasco, deixou o Vasco nas últimas semanas. A gente já tinha falado aqui com o Carlos Brasil e tudo mais. E quem deixou foi a simpática Débora Cruz, deixa o Gigante da Colina também, a repórter que ao longo dos últimos anos aí chegou lá no ano passado, né, para Vasco TV, fica aí no Vasco durante um tempo e anunciou hoje, por meio das suas redes sociais, que está deixando o Gigante da Colina, a Débora, que fez um bom trabalho à frente do Vasco, se notabilizou pelo seu carisma também, pela sua forma de atuar, e com isso agora está deixando o Gigante. A gente deseja a Débora aqui todo o sucesso do mundo nas suas próximas nos próximos desafios da sua carreira. Então, boa sorte, Débora, aí para o seu prosseguimento de carreira. Falando agora sobre mercado da bola, as especulações começaram, né? Já sabe, começou a época de coisas que acontecem, coisas que são cavadas, sondagens que às vezes tomam uma proporção muito maior. Isso vai acontecer, gente. A gente vai noticiar tudo, obviamente. Mas óbvio que a gente vai filtrar aquilo que é verdade, aquilo que é uma cavada ou tudo mais. Ontem surgiu informação, inclusive na live falavam sobre isso, me perguntaram sobre isso, o William Bigode. O William Bigode é um cara que foi para praticamente todos os lugares. Estava até conversando com o meu amigo Xande, do Batman da Colina, sobre isso, né? Ele estava me falando, Léo, já observou que todos os lugares que o Alexandre Matos foi, levou o William Bigode?
E eu conversando com ele, nem tinha observado isso, cara. Mas a questão é o seguinte, gente. Hoje, o William Bigode encerra seu contrato. Hoje não, nesse final de ano, encerra o seu contrato com o Atlético Paranaense. Ele vai procurar uma equipe. E, óbvio, vai ser oferecido para diversas equipes. Falou-se muito de São Paulo e tudo mais. O empresário do jogador, o representante do jogador, disse que o Vasco não procurou. O que se fala é que houve um oferecimento, mas ninguém no Vasco, nem ninguém do staff do jogador confirma essa informação que houve algum oferecimento, alguma procura do Vasco. Procura do Vasco não houve. O Vasco está começando agora, né, com o Alexandre Matos assumindo a pasta hoje, mas essa é a situação do William Bigode. Muita gente aí perguntou para mim ontem na live, né, mas não teve aí essa situação de William Bigode não. Outro nome que surgiu hoje, agora há pouco, inclusive essa informação do GE Globo lá de Cuiabá, é que o Wellington Silva está na sua tela, está deixando o Cuiabá e recebeu sondagem de Cruzeiro, Vasco e mais 2 da Série A. E disse na matéria que é assinada pelo Jonatas Gabetel de Cuiabá, foi uma matéria das 11h51 desta terça-feira, ele disse que os recém-promovidos da Série B, Criciúma e Vitória, também tentam a contratação de Wellington Silva, e que o GE apurou que o jogador de 30 anos recebeu a sondagem do Cruzeiro, do Vasco, do Criciúma e do Vitória, e 2 propostas oficiais já foram feitas, mas os times não foram revelados. Mais uma vez, o Vasco não fala, nem confirma, nem nega nada sobre uma provável proposta, sondagem. Isso pode ter acontecido, e alguns nomes já tinham sido procurados pelo Paulo Brax. Mas hoje, a nova diretoria executiva do Vasco não, até então, pelo menos até uma hora atrás, não tinha procurado ainda alguns nomes, mas já vai começar a se debruçar aí sobre esse trabalho. Então, pode ser que tenha acontecido lá uma sondagem na diretoria anterior, né? Já que o Brax estava dizendo lá que estava fazendo já o planejamento para 2024. Mas hoje, com o Alexandre Matos, a conversa é que a gente não tem nenhuma informação sobre essa possível contratação ou sondagem do Wellington Silva. Às vezes pode ser para valorizar, né? Olha, o Cruzeiro, o Vasco está procurando, tal, bora valorizar esse jogador aí. Pode ser que seja isso também. Mas enfim, é o mercado da bola, gente. Começou e a gente já sabe como é. O Souza deu uma entrevista ao Futebolaço Podcast do amigo Dieguinho e abriu o coração, né? Sobre estar no Vasco, sobre não ter vindo. Ele disse que sabe que uma boa parte da torcida do Vasco tem uma rejeição por ele, e é claro, a torcida do Vasco ficou muito chateada com as declarações do Souza. O Souza disse que aceitaria sim um contrato justo de produtividade, pois se garante, e disse que está em bom nível e que se não for no Vasco, ele sabe que vai desempenhar o seu melhor futebol jogando em outras equipes. O Souza que teve uma lesão muito chata no joelho, está se recuperando, disse que também está fazendo essa recuperação com um profissional que ele contratou, mas utilizando toda a estrutura do Vasco. Tinha um acordo com o Paulo Brax, agora vai ter que conversar com o Alexandre Matos para saber se tem aí a chance dele vir para o Vasco ou não. Vamos ver, né? O que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Muitos jogadores aí que tinham um acordo com o Paulo Brax vão ter que passar por outra negociação se o Alexandre Matos entender que não é algo vantajoso para o gigante da cola. E só para encerrar o vídeo, o SofaScore divulgou hoje os goleiros com mais defesas realizadas. Não é com goleiro com mais defesas difíceis não, viu gente? Com mais defesas realizadas. E o Léo Jardim ficou no top 3 aí, com 133 defesas. Atrás somente aí de Cássio e Marcos Felipe, que fizeram uma defesa a mais do que o Léo Jardim. Léo Jardim, que para mim é o grande destaque do Vasco no ano, começou muito criticado, a gente criticou aqui, eu sempre digo isso. Quando a gente critica, tem que ter a hombridade de assumir. Criticamos bastante o Léo Jardim, mas o Léo Jardim, na última metade do campeonato aí, meu amigo, foi muito bem e pode dizer aí que pode ter sido providencial para o Vasco não ter caído para a Série B. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a todos, até a próxima, saudações vascaínas e valeu!